canal da Patrícia Flores. Hoje eu estou aqui na 108 DP e eu vou bater um papo super especial com a policial civil Hermínia Barreto. Nós vamos falar sobre violência doméstica. Hermínia, obrigada por nos receber aqui para bater esse papo com a gente. Fala um pouquinho, quem é você e a sua profissão? Isso, meu nome é Hermínia Barreto, eu sou policial civil aqui da 108 Delegacia de Polícia, né, do município de Três Rios. Trabalho no Núcleo de Atendimento à Mulher, é um núcleo que funciona dentro da delegacia e trabalha somente com vítimas de violência doméstica. Olá, sou Ellen Barbosa, juíza do Juizado de Violência Doméstica da comarca de Três Rios. E desde 2015 nós trabalhamos no combate à violência doméstica com os Guardiões da Vida, uma equipe de policiais militares do 38º Batalhão. E desse trabalho, dessa parceria, foi criado então um programa Flor de Lótus, que é dedicado exclusivamente ao combate da violência doméstica aqui na comarca de Três Rios, que engloba os municípios de Três Rios, Areal e Comendador Levi Gaspareto. No que compete a autoridade policial em relação à Lei Maria da Penha? Então, a autoridade policial é responsável pelo inquérito, né, pelo inquérito policial. Todas as ocorrências de violência doméstica que estão dentro da Lei Maria da Penha, elas se transformam em inquérito e posteriormente em processo na justiça. O delegado, no caso a autoridade policial, é responsável por isso, pelo inquérito policial. Infelizmente, o Brasil ocupa o 5º lugar no ranking mundial de mortes de mulheres, né? No Brasil, a cada 2 horas, uma mulher é assassinada por alguém próximo do seu relacionamento. E aqui na cidade a gente percebia que a estatística não era diferente, o número de feminicídio era muito grande, então a gente começou a desenvolver projetos para divulgação da Lei Maria da Penha e para tentar reduzir esses números. A Lei Maria da Penha é considerada, né, a 3ª melhor lei do mundo no combate à violência doméstica. Pesquisas demonstram que 99% da população brasileira sabem da existência da lei, mas poucos conhecem o que ela efetivamente traz em benefício e em proteção à mulher. Então a gente começou a fazer esse trabalho de divulgação, principalmente das medidas protetivas, porque as mulheres que estão vivendo num ambiente de violência, no ciclo da violência, têm dificuldade de quebrar esse ciclo, né? Elas têm medo, né, com o rompimento do relacionamento, daquelas ameaças se concretizarem, elas têm vergonha de se mostrar perante a sociedade como vítimas de violência doméstica, muitas dependem financeiramente e até emocionalmente do agressor. Então a gente começou a fazer um trabalho de divulgação da lei, né, de divulgação do trabalho dos guardiões, que a partir do momento que a mulher vítima registra uma ocorrência, ela pode solicitar essas medidas protetivas, ou seja, ela pede que o agressor seja, se eles moram juntos, que ele seja afastado, né, do lar, onde ele vai ser retirado de casa, vai ser proibido de voltar para casa e de se aproximar da mulher. Se eles não moram juntos, ele vai ser proibido de se aproximar dela, de frequentar os mesmos lugares que ela frequenta, de mandar mensagens, de manter comunicação com ela por qualquer meio. A lei considera que existem muitos tipos de violência que são praticados contra as mulheres. Quais são, você pode destacar? Então, os tipos de violência mais comuns, né, que a gente faz com muita frequência aqui na delegacia, são, em primeiro lugar, lesão corporal, né, que a vítima chega machucada, foi machucada pelo autor. Em segundo lugar, a violência moral, que a gente pode estar citando aí a injúria. A injúria é muito comum, né? O autor depreciar aquela vítima, diminuir aquela vítima. A ameaça também é um crime muito comum. Esses são os campeões, assim, de frequência de registro. A lesão corporal, injúria e ameaça. Mas a gente pode citar aí crimes patrimoniais, enfim, todo tipo de crime que ocorre dentro da casa, né, dentro do ambiente familiar, e que tem como vítima uma mulher, se enquadra na Lei Maria da Penha. O que seria o patrimonial? Então, o patrimonial, a gente pode estar colocando como exemplo a apropriação indébita, por exemplo, né, quando o autor se apropria dos bens da vítima. É muito comum a gente fazer em registros também. A vítima ela trabalha como manicure, um exemplo.
E aí ele subtrai aqueles bens da vítima, impede ela de trabalhar. A apropriação indébita, conforme falei, né, dele se apropriar dos bens que são dela. Existe uma fiança para esse tipo de crime? Então, a questão da fiança, o que ocorre? Uma situação flagrancial, né, quando é um flagrante, existe fiança sim. E isso pra gente é um pouco frustrante, porque é um registro que dá um pouco mais de trabalho. Fazer um flagrante dá bastante trabalho, prender dá trabalho. No flagrante existe a fiança, mas a gente não pode esquecer que isso vira um processo. O autor pode ser indiciado mais pra frente e ele pode cumprir a pena de prisão. Entendeu? Ele pode ser julgado, aquilo ali vira um processo, vai para a justiça, o juiz avalia, o delegado representa pela prisão e ele pode sim cumprir uma pena de prisão. Nesse caso não tem flagrante. Nesse caso não tem fiança. E antes dessa parceria com os Guardiões da Vida, essas medidas protetivas, elas não tinham uma fiscalização efetiva, né? Então, a partir desse convênio, dessa parceria, os policiais militares eles fazem visitas constantes às mulheres vítimas e aos autores do fato, né, os agressores, fiscalizando essas medidas e verificando se elas estão sendo cumpridas. Porque o descumprimento das medidas protetivas pelo agressor gera a prisão do mesmo, né? A Lei Maria da Penha hoje tem um crime específico de descumprimento das medidas protetivas. Isso tudo para garantir, né, que a vítima que se encorajou, que foi até a delegacia e fez um registro de ocorrência, que ela não venha a sofrer nenhum tipo de represália por ter feito essa denúncia, né? Então a gente vem trabalhando de forma a garantir essa efetividade das medidas protetivas. A lei, ela é diferente se for a mulher agredir o seu companheiro? É diferente sim. É uma lei de gênero, tá? De violência de gênero que a gente fala, né? Quando a mulher, necessariamente a vítima tem que ser mulher para poder cair na Lei Maria da Penha, na 11.340, né? Se a vítima for homem, não cai na 11.340. Vai cair na Lei 9.099, que é aquela lei de menor potencial ofensivo, de crimes de menor potencial ofensivo. E sim, é diferente. Por exemplo, nos crimes de menor potencial ofensivo, não existe a pena de prisão, entendeu? Ela não será presa. A mulher não vai ser presa. Não. Em caso de uma lesão corporal, de um crime dentro do ambiente familiar, quando a vítima é homem e a autora é do sexo feminino, não cai na 11.340, cai na 9.099. A gente precisa levar, né, para a sociedade conhecimento sobre a Lei Maria da Penha, sobre essas razões, para que tenha uma interferência maior, né, de todos, não só do poder público, e que a gente consiga mudar essa realidade. Porque a vítima se encorajando e fazendo o pedido de medida protetiva, né, a principal forma de fazer esse pedido de medida protetiva é indo até uma delegacia e fazendo o registro de ocorrência, ela passa a ser atendida pelo programa, né? Ela passa a ter um acompanhamento não só dos guardiões, mas também um acompanhamento psicológico. Pelo programa Flor de Lócio, a gente desenvolveu várias parcerias, né, com a OAB aqui, que disponibiliza advogados voluntários, né, para acompanhar essas vítimas no curso do processo, nas audiências. A OAB também cadastrou psicólogos, assistentes sociais e até dentistas voluntários, porque a gente percebe que quando a mulher é vítima de agressão física, o agressor visa principalmente o rosto ou o colo, então a questão dos dentes geralmente é muito atingida nessas agressões, porque o agressor tenta atingir a parte feminina, né, a feminilidade da mulher. Então, a gente tem hoje psicólogos para fazer acompanhamento dessas vítimas, né, dos filhos do casal onde a violência ocorre. A gente tem dentistas voluntários, todos para fazer o acompanhamento dessa mulher. A lei também diz que vale independente da orientação sexual. Isso muda a punição? O que a gente pode falar a respeito disso? Então, a questão da orientação sexual, a lei é uma lei de gênero, conforme eu acabei de falar. Necessariamente, o gênero da vítima tem que ser o gênero feminino, entendeu? Para cair, como eu acabei de falar, na 11.340, o gênero da vítima tem que ser o gênero feminino.
Então, se é um homem, se é uma relação de homossexuais, né, e aquela pessoa se identifica, aquela vítima se identifica como sendo do gênero feminino, cai na 11.340, que é a Lei Maria da Penha. E aí tudo é conforme a Lei Maria da Penha. Okay. E aí, a vítima chegou na delegacia, qual o primeiro procedimento? Então, depende do que ela vai trazer na ocorrência, né? Se a vítima chega na delegacia machucada, se ela apresenta lesões aparentes, o primeiro passo, ela será encaminhada para o exame de corpo de delito. Se é uma ameaça, se é uma injúria, a gente vai fazer aquele registro, vai colher o depoimento da vítima, vai atrás das provas, das testemunhas, se houver, a gente faz esse questionamento, se tem testemunha, se ela tem as ameaças no print, por exemplo, e a gente faz esse registro de ocorrência, né? O autor, posteriormente, ou muitas vezes na hora também, a gente entra em contato com o autor e pede para ele vir, ele é ouvido na delegacia. É oferecido para essa vítima, dentro da Lei Maria da Penha, as medidas protetivas de urgência. Ela vai dizer se ela quer essa medida. É oferecido também o abrigamento, né? Se ela acha que ela está numa situação de risco iminente, é oferecido o abrigamento para ela. E posteriormente, conforme falei, vira um processo na justiça. O autor é ouvido na delegacia, ele é ouvido no fórum mais tarde. E a gente trabalha em cima disso. Vai colher as provas, vai ouvir todo mundo. E dependendo da situação, ocorre um indiciamento do autor. Em alguns casos, né, a gente percebe que as estatísticas apontam que 30% das mulheres vítimas optam por manter o relacionamento com o agressor mesmo depois de ter feito o registro de ocorrência. Nós estamos aqui para aceitar todas as decisões da mulher nesse sentido, só que a partir do momento que a mulher toma essa decisão, né, ela desiste das medidas protetivas, a gente insere ela num outro programa que hoje é realizado pelos Guardiões da Vida dentro do batalhão, que a gente chama Chá de Mulheres. Essas mulheres recebem orientação, um acompanhamento para que, se elas resolveram manter aquele relacionamento, que esse relacionamento seja mantido em outras circunstâncias, né, para que ela não aceite mais a violência. Ao mesmo tempo, a gente insere esse agressor também em programas reeducativos. Nós temos aqui, dentro do programa também, um grupo reflexivo para autores de violência doméstica, que é um grupo terapêutico, né? São várias reuniões que acontecem aqui dentro do fórum, às segundas-feiras, destinada à mudança de comportamento desse agressor, né? Ele é orientado sobre a Lei Maria da Penha, ele recebe orientações sobre controle das emoções, porque muitas vezes a gente percebe que esse agressor foi educado, né, dentro da cultura do machismo, vem na questão do patriarcado, e ele não tem consciência de que um determinado comportamento fere a lei, ofende, né, os direitos daquela mulher. Então, a gente toma esse cuidado para que, se o relacionamento vai continuar, a gente tenta inserir esse casal em programas para que o relacionamento continue sobre outra perspectiva, sem agressão, deixando de ser um relacionamento abusivo. E no caso do descumprimento dessa medida protetiva? O descumprimento de medida protetiva, ele leva à prisão do autor, tá? O descumprimento de medida protetiva ele está descumprindo uma ordem judicial. Quando o autor isso precisa ficar muito claro. Quando o autor descumpre uma medida protetiva, ele está descumprindo uma ordem judicial. E isso leva à prisão do autor. O que é importante que a vítima tenha ciência? A medida protetiva é urgente. No máximo, em 48 horas, essa vítima vai ter uma resposta em relação à medida que ela solicitou aqui na delegacia. Caso seja positivo, e o autor resida com a vítima, por exemplo, esse autor pode ser afastado de casa, né, dependendo do pedido dela, dentro da medida. Se ela solicita que ele seja afastado de casa e o juiz entende pelo deferimento dessa medida, ele será afastado. Em 2 dias, um oficial procura ela e informa ela sobre a medida, sobre o deferimento, né? Se é o afastamento do autor, se é a proibição de contato, se é a proibição de aproximação, se é a proibição do autor frequentar determinados lugares que a vítima frequente. Enfim, o que é importante ela ter ciência? Ela ter aquele número do processo, é importante ela ter com ela sempre. De repente ela fotografa e deixa ali no celular, e ela
tem aquele número de processo, e ele descumprindo a medida, se está ocorrendo, né, se ele está nesse momento na casa dela, ela tem a medida protetiva e nesse momento o autor está na casa dela, ela ou algum membro da família deve ligar 190, deve ligar para a polícia militar para tentar fazer o flagrante. A polícia chegando, ela tem em mãos ali aquele número de processo, ela fala que ela tem a medida protetiva, o autor está ali descumprindo, eles serão conduzidos para a delegacia e ele vai ser preso na hora, né? Fugiu da situação flagrancial, ele não foi preso no momento, ela não conseguiu ligar no momento para a polícia. É muito importante que ela tenha ciência que ela tem que vir na delegacia registrar, entendeu? Ela vem, faz o registro, vem de posse das provas que ela tiver, se ela tiver, né, uma testemunha que tenha presenciado ele indo no local, ou se ele tá proibido de fazer qualquer contato e ele manda mensagens, ela traz essas mensagens pra gente, registra aqui na delegacia, e aí o delegado vai representar pela prisão desse autor. A gente vai informar o fórum que o autor descumpriu a medida, o delegado representa pela prisão e o autor é preso. É muito, muito importante elas saberem disso, porque, eu não sei, algumas vítimas, elas acham que a delegacia funciona sem que elas se manifestem, né? E a delegacia não tem como adivinhar que o autor descumpriu. Ela tem que vir registrar, sabe? Se ocorreu uma vez, se da primeira vez ela não fez o registro, mas ele está descumprindo de novo, é muito importante que ela venha, que ela não deixe de vir na delegacia. Outra coisa também, a gente está falando muito aqui de provas, né? A gente trabalha em cima de provas, a gente trabalha em cima de elementos, para que o juiz tenha condições tenha elementos para aplicar a pena. Mas, assim, nada impede que ela venha na delegacia, entendeu? Se ela não tiver prova nenhuma, porque isso acontece também, né? A violência doméstica, ela ocorre dentro do ambiente familiar, então muitas vezes ninguém presenciou. Mas é importante que ela se manifeste, entendeu? A gente vai estar acolhendo, a gente vai estar buscando o autor, a gente vai estar indo atrás de vizinhos, de alguém que conheça a situação do casal, e é muito importante que elas venham registrar. A gente trabalha também com os oficiais de justiça, os policiais civis, os policiais militares, para que na ocorrência, no atendimento dessas vítimas, não ocorra nenhum tipo de julgamento por parte dessas pessoas, né, para que a vítima não seja novamente revitimizada em razão daquela situação. Eu percebia que o julgamento, né, dos policiais, quando vinham prestar depoimento, ou mesmo dos oficiais de justiça, quando iam intimar as partes de uma determinada medida protetiva. Os oficiais comentavam: doutora, a senhora deu a medida protetiva, mas daqui a pouco ela vai estar com ele novamente. Às vezes os policiais militares deixavam de atender uma determinada ocorrência por já ter atendido aquele mesmo casal outras vezes e a vítima continuar o relacionamento com eles. Então, a gente tenta passar para esses profissionais todo esse histórico, né, envolvendo o ciclo da violência, as razões pelas quais a vítima tem dificuldade de denunciar. E hoje, o Supremo Tribunal Federal, entendendo toda essa questão complexa e psicológica envolvendo a vítima na efetivação da denúncia e na manutenção dessa decisão, entendeu que nos casos de lesão corporal, né, no caso de violência física que deixa as marcas, a ação penal é pública e incondicionada, ou seja, a mulher não depende da vontade da mulher, porque muitas das vezes ela não tem condições de manifestar essa vontade, ou então a vontade dela sofre alguma alteração em razão da conduta do agressor. Então, o policial indo a um determinado local, ele sendo acionado até mesmo por vizinhos, ele constatando que a vítima tem marcas, está machucada, ele vai efetuar a prisão do agressor, mesmo que a vítima diga que não quer processá-lo, não quer que ele seja preso, né? Porque às vezes já era normal, né? A gente, na audiência, né, depois que o agressor foi denunciado, o relacionamento passa por um ciclo da violência por uma fase de lua de mel. Ele tenta demonstrar um arrependimento, né? Ele tenta reconquistar aquela mulher, e ela que tem um sentimento, a gente não começa, ninguém se apaixona por uma pessoa ruim, né? O agressor, ele no início do relacionamento, ele se porta de forma a fazer com que a mulher acredite que aquele homem foi a melhor coisa que aconteceu na vida dela.
E quando surge, quando ela percebe a violência, ela já está envolvida, e esse envolvimento traz essa dificuldade, né? Ela não tem essa dificuldade de aceitar que ela escolheu, que ela se apaixonou por uma pessoa que não é aquilo que ela acreditava ser, né? Então, quando ele demonstra esse arrependimento e tenta se fazer passar pelaquela pessoa que ele era no início do relacionamento, volta toda essa esperança de que aquilo ali foi um ato isolado, de que não vai acontecer novamente. Aí chegava na audiência, ela com aquela sensação de que aquilo não vai acontecer novamente, ela dizia que não queria prosseguir com o processo. Então, para se evitar isso, se tirou, né, nos casos de violência física, que é uma violência mais grave, essa possibilidade da mulher, como se diz popularmente, retirar a queixa, né? Ela não pode mais se retratar, e o processo vai prosseguir contra o agressor, mesmo contra a vontade dela. O que ela pode fazer é desistir das medidas protetivas e retomar o relacionamento. Mesmo que, mas é importante que as mulheres saibam que é uma opção, mesmo que elas façam isso, caso ocorra uma nova agressão, a justiça vai estar aqui sempre de portas abertas para recebê-la novamente e deferir novamente as medidas protetivas. A gente não faz julgamentos, a gente acolhe. É importante que as mulheres percebam que elas não estão sozinhas. E elas se sentindo encorajadas, indo até a delegacia, fazendo registro de ocorrência, ou fazendo um pedido de medida protetiva através do advogado ou da defensoria pública, que ela vai ser acolhida, que ela não está sozinha. Esse é o objetivo do programa Flor de Lótus. No período de isolamento social, né, a gente percebeu um crescimento alto no índice de violência doméstica no Brasil inteiro. Isso foi registrado antes em outros países, porque onde a pandemia se manifestou primeiro, né? A ONU, antes da pandemia chegar ao Brasil, já tinha, a ONU Mulheres já tinha se manifestado nesse sentido, do impacto do isolamento social na violência doméstica, que as pessoas estavam, a maior medida preventiva contra o isolamento social, que é contra o coronavírus, que é o isolamento, desencadeou um ciclo de violência. As mulheres passaram a estar monitoradas o tempo todo e com aquele agressor o tempo todo dentro de casa, né? Às vezes, o encontro que acontecia em períodos menores passou a acontecer o tempo todo, o que trouxe dificuldades também para que essa mulher pedisse ajuda, né? Além de todas as dificuldades de julgamento, de dependência, trouxe realmente uma dificuldade física, né, dela não poder sair. No início da pandemia, a gente teve, inclusive, transporte público reduzido, né? Em alguns locais, inclusive, cessou o transporte público. As delegacias não estavam abertas o tempo todo para qualquer tipo de registro. Apesar do Poder Judiciário estar funcionando online, esse fato não chegou ao conhecimento de todas as mulheres que achavam no início que não tinham como pedir ajuda. Então, por isso, foi lançada, né, pelo Conselho Nacional de Justiça e a Associação de Magistrados Brasileira a campanha Sinal Vermelho contra a Violência. Né? Era um pedido de ajuda silencioso, a vítima fazendo um X vermelho apresentando numa farmácia, seria entendido pelo atendente ou farmacêutico daquela farmácia que era um pedido de ajuda e, a partir de então, esse atendente faz o acolhimento da vítima e aciona os canais competentes. Né? Foi-se pensado na farmácia porque mesmo nos períodos de lockdown, de fechamento total, as farmácias continuaram em funcionamento por ser um local, uma atividade essencial. E às vezes, mesmo que não seja para a compra de um medicamento, é um local de venda de itens de higiene pessoal, é um local onde a vítima pode ir sem chamar a atenção do agressor. Né? Quando ele fala que vai à farmácia, ele não acredita que ela vá à farmácia para fazer uma denúncia. Então, por isso que foi escolhida as farmácias como local, como agente de comunicação. Inicialmente, a gente teve uma dificuldade na adesão das farmácias pequenas, de cidades pequenas, porque esses atendentes ou farmacêuticos imaginaram que pudessem sofrer algum tipo de represária por serem conhecidos, por estarem numa região menor.
esse atendente ou farmacêutico ele sequer vai ser identificado, sequer o agressor precisa saber que a denúncia foi feita através de uma farmácia, né? O atendente ele não é testemunha de nada, ele simplesmente vai servir como um elo de ligação entre a vítima e o canal competente, ou a polícia militar, ou a polícia civil, ou a rede de proteção do município, né? Então, hoje a gente já está com bastante farmácia participando da campanha, e o mais importante que eu acredito dessa campanha foi trazer para a sociedade a discussão dessa questão da violência doméstica, trazer a conscientização de todos. Os registros que a gente tem de utilização do X vermelho se deram em ambientes fora das farmácias, né? Pessoas próximas vendo em mensagens do WhatsApp com o sinal vermelho, logo perceberam que aquela mulher estava correndo risco e solicitaram ajuda para aquela pessoa. Então é isso que a gente precisa, mobilizar a sociedade nesse combate à violência doméstica para a gente mudar essa realidade. A gente não pode achar normal que a cada 2 horas no Brasil uma mulher seja morta por alguém próximo do seu relacionamento. É possível também uma pessoa, né? Porque eu acho que essa violência ela funciona assim, muito com o psicológico e com medo da vez da mulher denunciar o seu parceiro, né? Então, assim, se algum vizinho viu alguma coisa, aí ela realmente teve que vir porque, né, foi levada pelos familiares pelo esse medo. Mas depois ela ir retirar essa queixa por medo. Então, a Lei Maria da Penha, ela tem algumas particularidades, né? Uma agressão que não ocorreu dentro do ambiente doméstico, uma lesão corporal, se, por exemplo, somos vizinhas e eu te agrido, você consegue retirar essa queixa, né? Ela cai, conforme eu falei, na lei de crimes de menor potencial ofensivo, isso nem é levado para o juiz de imediato, isso passa por um conciliador antes, e você pode retirar essa queixa. No caso da Lei Maria da Penha, se for o crime de lesão corporal, se a mulher foi machucada, se a mulher foi agredida, independe da vontade dela, entendeu? Ela não tem como retirar essa queixa. Não necessariamente no crime de lesão corporal precisa ser a mulher a fazer a denúncia. Então, quem está assistindo, que sabe de alguém que sofre violência doméstica, se for questão de lesão corporal, você pode ir na delegacia e denunciar, você pode denunciar através dos canais, porque independe da vontade da vítima o crime de lesão corporal. Esse trabalho dos guardiões, ele já é feito aqui em Três Rios desde 2015, e o número deles é muito conhecido, né? Então, qualquer dificuldade que as pessoas tinham relacionadas à violência doméstica, eles entravam em contato com os guardiões e eles continuaram atendendo durante todo esse período de isolamento social. Esse trabalho dos guardiões, que foi inicialmente desenvolvido aqui em Três Rios, ano passado a Polícia Militar estendeu para todo o estado do Rio de Janeiro. Então hoje todo o batalhão tem uma equipe de policiais militares que trabalha exclusivamente na proteção das mulheres vítimas de violência doméstica. E isso no estado do Rio ajudou muito nesse período de pandemia. O trabalho deles foi essencial para que a gente tivesse uma realidade diferente aqui, apesar ainda de ter sido o grande número de aumento de casos de violência doméstica. Nem toda violência contra a mulher é violência doméstica, né? Para a gente considerar a violência doméstica, para haver incidência da Lei Maria da Penha, a gente tem 3 hipóteses. No caso de violência ocorrida no ambiente doméstico, né, que é dentro de casa, que aí abrange todas as pessoas que estão ali diariamente naquele ambiente, inclusive empregados domésticos. A violência ocorrida no âmbito familiar, né, quando a gente tem alguma relação de parentesco, aí inclui filha com pai, filha com padrasto, irmãos, tia com sobrinho, mãe com o filho, né, a gente tem muitos casos, principalmente relacionados ao uso de drogas e bebidas alcoólicas, de violência de filho contra a mãe, e o caso na relação íntima de afeto, né, que é a relação de namorados, companheiros e marido e mulher. Nesses casos, não é necessário que eles convivam juntos, que morem sobre o mesmo tempo, mas havendo essa relação íntima de afeto, vai ensejar a aplicação da Lei Maria da Penha. A gente tem outros casos de violência contra a mulher, como assédio, como discriminação em ambientes de trabalho,
que apesar de ser violência contra a mulher, não seja aplicação da Lei Maria da Penha. Hermínia, deixa uma mensagem para quem está nos assistindo. A mensagem que eu quero deixar para todas as mulheres é que elas tenham coragem, sabe? Eu acho que isso que é mais importante, é a mulher ter coragem, é a mulher conseguir enxergar, né, quando o autor de fato é autor, porque isso é uma grande dificuldade que a mulher tem. A mulher tem muita dificuldade de entender que aquele cidadão, que aquela pessoa que ela escolheu para a vida dela, que ela quis compartilhar a vida, que ela quis formar uma família, na verdade é um agressor. Né? Então, assim, que as mulheres se informem, que elas consigam ter essa capacidade de enxergar quando de fato elas estão sendo vítimas de uma situação, seja ela de uma agressão física, seja ela de uma agressão moral, sabe? Que elas denunciem, que elas tenham coragem, que elas venham até a delegacia. A delegacia é a porta de entrada para essa mulher vítima. Aqui na delegacia, a gente tem esse núcleo de atendimento à mulher, ela será bem recebida, ela será bem atendida. Além da delegacia, nós temos vários órgãos que trabalham em conjunto, em prol dessa causa. Temos aqui uma juíza muito atuante, que é a doutora Ellen. Temos o projeto Guardiões da Vida da Polícia Militar, que faz esse trabalho de ir nas casas, de acompanhar essas vítimas. Temos o Flor de Lótus. Ela está amparada, entendeu? Então a mensagem que eu quero deixar é essa, que ela tem coragem, sabe? Se ela de fato está sendo vítima de uma situação, que ela tenha coragem de enfrentar essa situação, de denunciar, de buscar os órgãos de apoio, de buscar a delegacia. Essa é a mensagem que eu quero deixar. A mensagem é que a mulher se sinta forte, se encoraje, que denuncie, que a gente está aqui para recebê-la, apoiá-la e ajudá-la a viver sem violência, né? Toda mulher merece viver sem violência. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu quero agradecer a Hermínia Barreto por nos receber aqui. Esse bate-papo, tenho certeza que foi muito interessante e muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar divulgando o nosso trabalho.